A primeira semana, nós tratamos do propósito, nós estamos falando da questão do espírito da sedução, o comando das águas. Veja só relembrando, né, a semana passada nós tratamos acerca das mágoas, né, dos sentimentos, daquilo que nós carregamos dentro de nós, que também compõe o comando das águas. Então, quando nós falamos do reino das águas, entenda só, eu quero só dar uma introdução aqui. Dentro de um contexto espiritual, nós vamos ver que os espíritos, todos os seres espirituais, eles se movem dentro de um contexto. Quem fala muito, quem usa muito, às vezes será até mesmo um contexto até ouvir. As pessoas ouvirão muito a respeito disso dentro de um contexto espírita, né? Água, ar, fogo, terra, né? É difícil a gente ouvir isso daqui dentro do contexto da igreja. A gente vê muito lá fora, mas comanda as águas da terra. Mas por quê? Porque esses são elementos aonde flui. Por exemplo, quando nós falamos água, nós falamos sentimento. Quando nós falamos terra, nós falamos carnalidade, ou seja, espíritos que se movem na terra, ou seja, ele ativará carnalidade, corpo. Quando nós falamos ar, pensamentos, os espíritos que movem nos pensamentos, ele atua nos ares. Quem seria isso? Exemplo, colocando dentro de batalha espiritual, você vai ver um comando das rainhas do céu. Fátima, exemplo. A Senhora de Fátima. Quem já viu as imagens dela, sempre vai estar em lugares altos. Montanhas, montes. Então, todo monte, toda montanha, todo lugar, gruta alta, você vai ver o altar para Fátima. Por quê? Porque ela comanda os ares. Ela vai atuar na paralisação das orações, na paralisação dos pensamentos. Então, cada espírito ele vai fluir em uma área de um elemento, o fogo, no contexto da ira. Você entendeu? Colocando assim, no modo prático, no contexto ira. Então, toda violência, todo calor da ira, ele está atuando. Dentro disso, a gente vai ver reinos e aquela coisa toda. Eu creio que depois a gente pode entrar um pouco nisso, né? Aqueles que querem pegar um pouquinho mais daí, lá no meu site, chamado Confrontando as Estruturas da Nova Era, pode ir lá, é tudo liberado lá, tudo de grátis, vai lá e vê os vídeos lá. Pois bem, então quando a gente fala assim, o comando das águas, mas por que comando de água? Meu Deus, o que é isso, comando das águas? O que seria isso? Espíritos que atuam no contexto água. Água fala de emoções, nas nossas emoções. Então, essa fluência dos espíritos que trabalham na água, eles vão trabalhar no comando da sedução. Bem? Sedução. Esse é o reino da sedução. Então, semana retrasada, nós falamos da sedução corpórea. Por isso, tratamos muito sobre as vestes da prostituição, o espírito da prostituição, não sei o que da prostituição, sempre ligado para essa questão da prostituição, da sexualidade pervertida. Por quê? Porque é os espíritos que atuam. Então, a gente vai ver muito Pombagira, Iemanjá, Yansan, né? Porque, irmãos, presta atenção, Iemanjá e Yansan, eu vou dizer de um grosso modo, eles trabalham como polaridade diferente, e eu te explico como. Os espíritos elementares, pastor, é o comando dos elementos. Apóstolo, tá, mas onde a gente vai pegar isso na Bíblia? Quem lembra um texto onde Elias estava na caverna, ele recebeu um confronto de Jezabel e ele foi para a caverna. Quem lembra disso? Veja, ele diz o seguinte, olha que interessante.
Veio uma chuva e o Senhor não estava ali. Uma chuva forte, uma tempestade. Depois, uma brisa, o Senhor não estava ali. Quer dizer, veio um fogo, uma coisa de fogo, o Senhor não estava ali. E depois um terremoto, o Senhor não estava ali. E na brisa, o Senhor estava. Então, veja que ele vai falar exatamente dos 4 elementos. Veio água, o Senhor não estava ali. Veio um terremoto na terra e o Senhor não estava ali. Veio o fogo e o Senhor não estava ali. E depende a brisa, um vento suave, o Senhor estava ali. Então, veja, é meio que comum no reino espiritual, cada espírito eles terem, é como que se fosse uma conexão para fluir, ou seja, eles têm que fluir em algo, né? É como que fosse um fio, eles vão fluir em uma área, ou eles vão fluir na área das águas, da terra, do ar ou do fogo, ou seja, não é uma regra, mas normalmente a gente percebeu que eles trabalham nisso. Então, a nova era trabalha muito essa questão dos elementares, dos espíritos, essas coisas todas. Eles exploram muito isso, né? Mas o que nós estamos aqui não é dando ênfase nos elementos, mas é entender como o reino espiritual funciona. Pois bem, então, dentro do contexto da sedução, nós vamos ver várias coisas. Não existe só sedução na área da carnalidade, existe sedução em muitas coisas. E essa semana nós vamos trabalhar no outro tipo de sedução. Nós vamos trabalhar as fortalezas de Jezabel, que ela também atua no reino da sedução. Amém? Bom, só um pouquinho que hoje deu avivamento nos cachorros aqui. Tá difícil. Eles ficam quietinhos. Aí eu começava, eu vou gravar. Aí parece que é obra do cão mesmo, né? Vamos lá. Acho que só pode. Eles ficam quietinho, quietinho. Aí eu chegar para gravar. O texto aí, né? De 1 Reis 19, isso aí mesmo. Amém, queridos? Então é algo interessante. Então, quando nós tratamos agora do comando de Jezabel, ele é o comando também de sedução. Jezabel, veja, quem é Jezabel? Jezabel não é a irmã da intercessão, amém? Então, mas Jezabel, né? Aquela irmã é Jezabel da igreja. Não, querido, Jezabel é um sistema. Infelizmente, as pessoas tratam muito errado Jezabel. Jezabel não é uma pessoa, ela usa a pessoa, porém ela é um sistema. Ela é um sistema de sedução espiritual. Quando nós olhamos para Apocalipse, na quarta igreja que diz de Jezabel, veja, ela se intitulava como profeta, mas o que ela fazia? Ela seduzia as pessoas à idolatria e à prostituição. Então, Jezabel ela vai atuar dentro de um campo profético, ou seja, num sistema profético de sedução. Nós tratamos primeiro a questão das águas, depois nós tratamos a questão dos sentimentos, das emoções. Por que nós estamos seguindo essa linhagem? Porque primeiro eu tenho que arrancar a questão emocional. Mágoa, rejeição, orfandade, inferioridade, esse é o campo emocional para Jezabel se produzir, ou as pombagiras se produzirem ou manifestarem. Produzirem no sentido de produzir suas obras. Amém? Ela não se reproduz. Então, nós vamos tratar agora essa semana inteirinha sobre isso. Porque Jezabel, queridos, quando ela está dentro de um contexto já pessoal, tentando explicar um pouco,
Jezabel é um campo dos ares. Ela vai trabalhar no campo dos ares. Então, imagina aqui, ela trabalha nos ares. Ela sempre vai, primeiro, sondar, quando nós estamos falando de igreja. Ela vai sondar ali um contexto. Jezabel, o foco dela é produzir uma aliança com Beuzebu, que é a religião. Então, Jezabel e Beuzebu sempre vão trabalhar junto. A sedução do falso profético, ela vai sempre conduzir a pessoa para o falso Jesus. Tá bem? O falso profético sempre vai produzir o falso Jesus. Lembre-se, o verdadeiro profético nos leva o verdadeiro Cristo, ou o verdadeiro altar. Então, o profético, preste atenção, queridos, a gente usa muito essa palavra. Ah, não é profético, não que é profético, e o profético, e não sei o que do profético. Deixa eu te explicar, querido. Lendo a Bíblia, eu entendi que o profético, eles vai atuar em três coisas. Primeiro, centralidade de Cristo. Essa é a primeira atuação do profético, centralizar a pessoa de Jesus. Se o profético não está centralizando Jesus, já é Jezabel. Entendeu? Qual que é o verdadeiro profético? Olhe para a história da Bíblia. Para que surgiu os profetas? Ou aonde surgiu os profetas? Surgiu os profetas, primeiro, na queda de Adão. Aí você vai ver, quem era profeta? Noé era um profeta. As Escrituras diz que Noé era um profeta. Por que não era um profeta? Porque ele chamava as pessoas ao arrependimento. Eles chamavam as pessoas para Deus de novo, porque estavam se desviando. Depois, nós vamos ver que Abraão era um profeta, porque eles estavam chamando as pessoas para Deus de novo. Veja, centralidade de Deus. Você vai ver que todos eles que chamaram as pessoas para o arrependimento eram profeta. Era considerado como profeta. Depois veio a lei. Quando a lei é estabelecida, não necessita mais de profeta, porque agora a vontade de Deus está escancarada e revelada. Então não há mais necessidade do profeta. Mas todas as vezes que o povo se desviava da palavra, levantava-se um profeta para trazer o povo de novo à palavra, à lembrança da palavra. Então, irmãos, profeta não é quem profetiza, apesar que o profeta terá o dom de profecia ou um espírito de profecia, é óbvio, porque Cristo é o espírito da profecia, o testemunho de Jesus. Então, o profeta ele tem que sempre centralizar as pessoas em Cristo. Essa é a primeira coisa de um profeta. Segundo, o profeta sempre vai destruir a obra da miséria. Então, onde tem um campo profético, normalmente também terá uma atuação de uma prosperidade. Normalmente, quando entra um cunho profético mesmo, a atuação do verdadeiro profético, haverá prosperidade. Terceiro, o profético ou profeta destrói a obra da sepultura. Então, aonde a atuação do verdadeiro profético, as pessoas estão enraizadas na verdade de Cristo, nos fundamentos de Cristo, eles estarão fora do espírito da miséria e da sepultura. É nítido quando isso acontece. Entendeu? Quando entra mesmo o campo profético, essas três coisas você vai ver caminhando bem junto. E quando entra Jezabel, que é o falso profético, você vai ver o homem sendo entronizado, a figura do profeta sendo entronizada. E normalmente você vai ver muita miséria e muita destruição. É muito nítido de você ver. Começa com o homem sendo entronizado. Como um homem sendo entronizado? Deixa eu te explicar aqui.
Você já viu aquelas pessoas que sabem até o CPF da pessoa? Não, rapaz, mas veio aqui o fulano de tal, meu Deus do céu, ele é o profeta raio-x. Ele chega, meu irmão, descobre até a cueca que você está usando. Né? Cara, é demais da conta. Tá. Aí ele passou na igreja. Como que foi? Não, meu irmão, ele foi e ele começava a pregar, ele começou a pregar em João 5 e ele terminou em Apocalipse 32, né, que não existe, mas ele inventou na hora lá, e aquele negócio todo, e foi, profecia daqui, profecia dali, profecia de cá, e depois que ele foi embora, o que que aconteceu? Não, tem que trazer o profeta de novo. Ou seja, quem que ficou realmente enraizado? A figura do profeta. O profeta estava ali, o profeta, né, que profeta abençoado, ele sabe de tudo, ele descobre, ou seja, ele vai sempre atuar mais no espírito de adivinhação do que realmente ministrar e centralizar. Então, o verdadeiro profético, ele sempre é fundamento, ele vai trazer, vai ter revelação, sim, mas sempre para trazer Jesus para o centro. Amém? Irmão, é meio complicado esse negócio, viu? Geralmente isso daqui é o que a gente chama de oração feiticeira, ou de coisa nesse sentido. Mas a gente vai entrar, no decorrer da semana a gente vai entrar nessas coisas. Pois bem, só fundamentando aqui o que seria o cunho de Jezabel. Então, Jezabel, ela sempre vai trabalhar um sistema, e ela trabalha o sistema da sedução. Elas seduzem as pessoas a entrarem nisso. Beleza. Então, como nós trabalhamos a semana passada, nós vamos dando pontos onde Jezabel ela vai atuando. Então, o comando de Jezabel também sempre está ligado ao comando de Astarotes. Exatamente. Por exemplo, já viu a questão daquelas irmãs de oração que fica em casa? As pessoas vão lá, irmã Quitéria, irmã Joana, irmã Francisca, que ora em casa, ela revela tudo, vai lá. E geralmente é uma miséria só. Aí você vai saber o que está acontecendo. Se rebelou contra a igreja, é uma desonra dentro de casa, é tudo quebrado, tudo arrebentado, família, tudo. Então, pode ser que o comando que está ali não é o profético, é o comando de Jezabel. Porque não é a pessoa Jezabel, é o sistema. Mas a gente vai entender melhor. Beleza. Vamos lá. Primeiro ponto. A aliança de Jezabel é uma aliança na alma e não no espírito. Então você vai ter que atuar, você vai ter que entender que onde normalmente Jezabel atua? Pessoas que fluem muito na alma. Pessoas muito sentimental. Pessoas muito emocional. Pessoa muito emotiva, sabe? Aquelas pessoas que assim, o sentimento está sempre muito assim, ou muito para cima ou muito para baixo, aquelas pessoas que se movem muito pela alma dentro da igreja e que atua muito, ou profético, ou adoração, ou essa área que tem fogo, né? Ou seja, você vai expressar muito sentimento, tem que tomar muito cuidado. Eu estou dizendo não tomar muito cuidado com essa pessoa. Né? Agora a gente para de falar a pessoa e vamos trazer para nós. Nós temos que tomar muito cuidado para não ser essa pessoa. Onde Jezabel vai atuar? Em muito sentimento. Pessoas que são muito sentimental é um terreno propício para Jezabel, porque as alianças de Jezabel são alianças emocionais.
Por isso trabalhamos a semana passada somente com a questão das mágoas e a semana retrasada com a questão da prostituição. Então, uma das atuações de Jezabel são as emoções exacerbadas, ou seja, muito elevadas, pessoas que são muito milíndromes. Sabe aquelas pessoas que são muito sentimental, qualquer coisinha se fere, qualquer coisinha já se magoa, se tranca, ou seja, as emoções são muito afloradas, esse é um terreno propício para a sedução. Então, se você é sentimental demais, tudo te fere, ou tudo te emociona, ou tudo te, sabe assim, uma hora tá lá em cima, outra lá embaixo, e se você se envolver com o profético, provavelmente você vai sofrer um ataque de Jezabel. Por quê? Porque Jezabel, ela precisa de alguém ofendida. Jezabel precisa de ofensa para se manifestar. Porque ela vai atuar na área da manipulação e sedução. E ela precisa de um ofendido para ser o hospedeiro e de pessoas ofendidas para ser o alvo da manipulação. Ninguém que não esteja ofendido geralmente cai na onda de Jezabel. Precisa de muito sentimento. Jezabel, ela necessita de muito sentimento para poder atuar. O sentimento, sabe assim, a força da alma é uma das características muito fortes de Jezabel. É aquele negócio, estou sentindo, gente, estou sentindo que Deus está, estou sentindo. Então, geralmente o crente piano. Né? Deus me tocou aqui, Deus me tocou ali, né? Já viu o crente piano? Então, é normalmente nesse ambiente do crente piano que Deus, que Jezabel vai começar, porque ele não vai conseguir expressar, e os sentimentos dele vai levá-lo a manipular muitas coisas. Manipular informação, manipular sentimento, manipular, ou seja, sempre está no campo da imaginação. Então, toma muito cuidado com isso. Sempre com as emoções muito bem consolidadas. Outro ponto, a tolerância. Veja que essa foi uma das palavras. Abra lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 2. Verso 18 em diante. Então, preste atenção no que eu vou dizer de novo, irmãos. Ninguém sai do comando de Jezabel se primeiro não resolver a imaturidade. Todas as pessoas. Por que muitos pastores odeiam o profético na igreja? Por que muitos pastores não suportam o profético na igreja? E eu falo com muita propriedade, porque eu ando em igreja. Quando falo, apóstolo, eu já tive muito problema aqui, meu Deus do céu. É porque muitos pastores, eles passam a agir de um modo, como a gente fala, de tradicional. E muitos irmãos que acompanham, né, os vídeos, essas coisas tudo, falam, apóstolo, meu pastor não aceita. Aí eu falo, irmãos, fique lá, teu pastor está pecando, teu pastor é adúltero, teu pastor é herege. Não. Então, querido, não tem razão. Mas ele não aceita o profético, apóstolo. Então, às vezes ele não aceita o profético por causa do mau testemunho profético. Porque normalmente pessoas entram no espírito de Jezabel. E eu vou te dizer como. Né? Ele está sempre, a equipe da intercessão ou do profético está sempre querendo manipular a igreja através de visão. Gente, nenhum profeta, nenhum intercessor, ele receberá com muita nitidez a visão da igreja é do pastor.
Não, mas é porque não, eu estou aqui, gente. É porque Deus está falando que a igreja tem que ir para lá. Mas se é o pastor da igreja, não. Então, como que Deus está falando com você, meu irmão? Depois a gente vai trabalhar um pouco mais isso na questão de Oxóssi. A gente vai ainda na linha de Oxóssi, que Oxóssi também é o questão da profecia. Exemplo, a intercessão está sempre vendo pecado na liderança. Vou colocar aqui, veja só. Eu tenho um pai espiritual que ora. 2, eu entendo que eu estou ouvindo o Espírito. Por que Deus quebraria esse princípio? Por que Deus usaria a irmã da intercessão para expor os meus pecados? Dá para eu pensar nisso? Se eu tenho um pai espiritual, ele me corrigiria. Primeiro o Senhor me corrigiria, se eu tivesse fluindo. Depois, meu pai espiritual. E se eu não ouvisse Deus, a minha esposa, meu pai espiritual, aí Deus levantaria uma pessoa para expor o meu pecado. Porque Deus não quebra princípio. Princípio de autoridade. Se Deus institui autoridade, por que Deus vai expor? Normalmente, o espírito de Jezabel é o espírito de expor liderança, porque ela odeia liderança. Então, a liderança sempre está exposta para Jezabel. Mas sempre o pastor que tem pecado, o pastor que está nisso, o pastor. Eu tive um sonho que o pastor está em adultério, tive um sonho que o pastor está não sei o quê, tive um sonho. Gente, mas calma. Né? Não, ele tem que orar, porque. Calma, irmão. Você entendeu? Então é esse tipo de situação. Então tome muito cuidado, querido. Veja só. É raro, mas acontece sempre. Volta lá para Apocalipse 18. Ao anjo da igreja em Tiatira, escreve essas coisas, diz o Filho de Deus. Quem tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido? Conheça as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras mais numerosas que a primeira. Irmão, você já parou para pensar aqui que essa aqui é a igreja sonho de consumo de todo mundo? Todo pastor queria ter essa igreja? Já parou para pensar aqui? Veja só. Conheça as tuas obras, então é uma igreja de obras. 2. Conheço o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e que as tuas últimas obras é mais numerosas que as primeiras. Irmão, era uma igreja que tinha fé, uma igreja que tinha amor, uma igreja que tinha perseverança, era uma igreja que estava crescendo em ascensão, é uma igreja que tinha obras para mostrar. Que pastor que não queria ter uma dessa? Ela só tinha um probleminha, irmão. Era um problema pequenininho. Gegé para os íntimos. Gegé era profeta da igreja. Só isso. Ou seja, uma igreja top das galáxias só tinha um probleminha, né? Gegé era a líder da igreja, a líder do profético da igreja. Né? Era a profeta da igreja. Só. O restante estava tudo de boa. Era tipo assim, a igreja estava bem, só tinha um satanás no meio dela. Né? Mas o restante estava tudo de boa. Né? Tava top das galáxias. E esse é o problema aqui. Como assim Jezabel estava ali? Verso 20. Tenho, porém, contra ti que toleras que essa mulher Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Então, veja, qual que é a primeira coisa que ele diz? Eu tenho uma coisa, irmãos, olha o que ele diz, eu só tenho uma coisa contra vocês. O quê? Jezabel? Não, Jezabel sempre vai estar tentando na igreja. Qual que era o problema dessa igreja? A tolerância. A palavra tolerância aqui do hebraico, do grego, perdão, vou colocar aqui. Vocês que gostam de anotar? Essa palavra aqui. O primeiro está em grego e o segundo é a transliteração ali, né? Para a gente entender.
Eal. O que é isso? Qual é o contexto dela? Significa deixar. Deixa eu colocar aqui os significados. Deixar. Permitir que alguém faça o que deseja. Não permitir, não reprimir, deixar sozinho, desistir, deixar ir. Ou seja, olha o que o Senhor diz. Eu só tenho uma coisa contra vocês. Que vocês permitiram que Jezabel faça o que ela quer dentro da igreja. Eu só tenho uma coisa contra vocês. Vocês não estão reprimindo esse espírito. Eu só tenho uma coisa. Vocês estão deixando Jezabel sozinho dentro da igreja. Vocês entraram em um período de sonolência. Jezabel está atuando livremente dentro da igreja. Ela não está sendo reprimida. Ela não está sendo confrontada. Então, a segunda coisa é a tolerância que nós permitimos esse espírito agir na nossa vida, na nossa família, nas nossas finanças, no nosso chamado. Ou seja, por a gente não confrontar, porque nós temos medo. Uma das coisas que ela traz é medo. Ai, mas e se for o Espírito Santo, gente? Nós vamos estar... Irmão, não existe isso. Essa não é a blasfêmia do Espírito. A gente pensa que blasfemar contra o Espírito é a irmã que vem com a revelação e a gente não aceita, ou é o irmão que vem com a profecia e a gente não aceita, ou é o sentimento que brota dentro de nós e a gente vai ser... Não, querido. Isso não é blasfêmia contra o Espírito. Se vir alguém dizer, eis que te digo, meu irmão, não conferiu. Isso não é blasfêmia contra o Espírito. Blasfemar contra o Espírito, deixa eu te falar, o que é blasfêmia contra o Espírito? De um modo bem simples. O Senhor Deus se manifestou no Antigo Testamento e o povo não aceitou. Depois veio Jesus Cristo na cruz e o povo não aceitou. Por último, o Espírito vem convencer as pessoas do pecado, do juízo e da justiça, ou seja, levando à conversão. E o povo não aceitou. Então, se nós não aceitamos a obra de salvação do Espírito, irmão, quem que vai vir? Não tem mais. Essa pessoa está perdida. Não tem mais alguém que vai vir para mostrá-la o arrependimento da salvação. Não, a blasfêmia do Espírito Santo não é aceitar profecia. Pelo contrário, querido, a própria Bíblia diz que nós temos que julgar as profecias. Nós temos que identificar o verdadeiro do falso. O Senhor Jesus diz, cuidado com os falsos profetas, pelos frutos você conhece. Então, irmãos, essa questão de, eu vou ofender o Espírito, eu vou... Cuidado com isso. Essa insegurança, esse medo, essa tolerância. Então, um dos outros pontos que Jezabel é intimidadora. E ela vai intimidar as pessoas. Então, nós temos toda a ousadia de dizer, irmão, eu não acredito nisso. Irmão, não conferiu. Irmão, eu não sinto paz nisso. Nós temos o direito de colocar, Senhor, se é o Senhor sonhos, por exemplo, as visões, Senhor, confirma para mim. Confirma isso. Mas se eu duvidar o Espírito, eu vou estar blasfemando. Não, querido. Você está sendo prudente. Entendeu? Confirma para mim isso daqui. Coloca a prova. Você entende? Se não veio com clareza, coloca a prova. Porque Jezabel, ela vai sempre atuar nesse ponto. Ela sempre vai atuar na coesão e medo. Esse é um ponto de Jezabel. Ela traz intimidação. Veja aqui o que ela fez com o verdadeiro profético, com Elias. Ela confronta, ela intimida, ela ameaça. E isso traz medo. Então, por exemplo, aqui eu vou dar uma palavra para o pastor. Pastor, em nome de Jesus, você não é refém de grupo de intercessão. Você não pode ser refém de grupo de profecia.
Você entendeu? Líderes, vocês não podem ser refém de profecia. Líder que anda debaixo de profecia. Irmão, isso aqui para mim é um absurdo. Eu vou citar algo aqui, me perdoe se vocês não concordam. Mas esses dias eu até mandei no nosso grupo de filhos. Eu tô ficando assustado com a igreja. E eu vou te dizer por que eu tô ficando assustado com a igreja. Tá correndo um vídeo da Izenete. Pastora Izenete, né, num congresso que ela teve, no Clamor pelas Nações. Irmãos, o vídeo é sério? É sério. É um vídeo sério. Né? Tá conclamando, falando como diz, de uma estratégia do diabo. Beleza. Mas me fala uma novidade daquilo ali. O diabo está querendo desanimar as pessoas. Quando ele não quis fazer isso? O diabo está tentando paralisar as orações da igreja. Quando o diabo não paralisa a oração da igreja? O diabo está querendo que os irmãos não orem. Quando o diabo... Eu ficaria surpreso se falasse, olha, irmãos, o diabo está vindo abençoar as pessoas. O diabo está vindo derramar bênção, irmão. Cuidado. Aí eu ficaria preocupado. Mas tudo que está ali é o óbvio. Ponto. Apóstolo, então você está descredibilizando a oração? Não. O que eu estou assustado é com a igreja. Por que eu estou assustado com a igreja? Por quê? Irmãos, eu vou colocar aqui, desde setembro, a própria Zenete, com toda a equipe, chamou o Brasil para interceder pelo presidente, pelas coisas. Não teve essa repercussão toda. Grupos e grupos de oração foram levantados. Não teve, meu Deus, olha aqui, conclamação, veja, meu Deus do céu, que toda hora de vídeo, olha, cuidado, meu Deus, aquela coisa toda, né? Agora, por que está esse rebuliço todo? Porque ela teve uma visão. Aí eu vi os demônios. Irmão, a igreja só move por visão? Tem que ter uma profecia, tem que ter uma visão, não me ouvir, porque se simplesmente nós usarmos a Bíblia, não cabe mais, a Bíblia não é mais suficiente para nós, tem que ter uma visão, uma revelação, um sentimento, não, porque eu vi, agora que ela viu o capeta, pronto, aí todo mundo, nosso Deus, o diabo está tentando paralisar a igreja, porque ela viu. Gente, peraí, aonde nós estamos? Esse dia eu estava falando, ela montou um grupo de oração 3 horas da manhã pelo Brasil. Meia dúzia de gente aparece. Agora um monte de gente, apóstolo tem que orar, apóstolo tem que orar. A gente já está orando pelo Brasil. Nós já estamos orando pelo Brasil. Mas a gente precisa da visão, a gente precisa falar que teve um sonho, uma visão, uma revelação, isso que te digo, servo meu. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu lembro de uma vez, nós estávamos em Rondônia, e faz muito tempo, estava eu e um pastor, quer dizer, um pastor e eu, né? Numa igreja. E ele estava pregando. Irmão, ele pregou fundamento. Bíblia, 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 Bíblia. Tal. E o povo assim. Aí ele disse, vem para frente aqui que eu vou orar por você. Você que, não sei o quê. O povo assim. Aí foi uma pessoa. Gente, sem brincadeira. Uma pessoa. Aí ele colocou a mão na cabeça da pessoa, tal, começou a orar. E Deus deu uma revelação. Meu irmão, quando ele diz, eis que te digo, filha minha, não foi 2 minutos, a frente da igreja estava lotada de gente para ele orar. Eu olhei aquilo, eu saí, meu irmão, eu com a minha discreteza toda, saí da igreja. Eu vou embora? Você está doido? Porque só a palavra não é suficiente, tem que ter o eis que te digo. Entendeu? Quantas vezes eu chego para as pessoas e falo, irmãos, olha, cuidado com isso, 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 isso. Aí daqui a pouco, apóstolo, eu estava orando e a fulana de tal disse, ou o ciclano de tal, deu uma revelação dizendo que o... Mas eu acabei de falar isso para você ali, eu até brinco, né? Eu tenho que começar a usar muito isso que te digo agora. Né? Vocês vão aí, nós do grupo aqui, eu vou começar a usar isso que te digo. Né? No final da oração, isso que te digo, irmão, que Deus está falando.
Porque a Bíblia não é mais suficiente para nós. Nós estamos precisando, e por isso há muita corrupção no meio da igreja. Por isso as pessoas estão sendo muito enganadas no meio da igreja. Por isso as pessoas estão sendo muito iludidas no meio da igreja. Por isso as pessoas estão bagunçadas no meio da igreja. E nós aqui, muitas vezes, falando, apóstolo, a minha igreja está assim, a minha igreja está assada. Mas muitas vezes nós também nos movemos assim. Nós somos responsáveis por isso. Você entendeu? Então nós precisamos dar uma paralisada aqui, agora chamamos para nós aqui, queridos, cuidado, porque a tolerância a esse espírito, ele precisa de alguém tolerante, alguém passivo. A passividade é o ambiente mais propício para Jezabel atuar. Você entendeu? Mais propício. Jezabel, ela precisa de alguém tolerante, alguém que está sonolento, alguém que está desapercebido, alguém que está... Tem uma palavra que eu sempre uso para Jezabel. Jesus. Seria como tolerante, sonolento mesmo. A pessoa, ela precisa estar nesse modo de... Como que é? De falta de entendimento. Ela precisa estar com falta de entendimento, seria isso, sem entendimento. Ela precisa que o entendimento da pessoa precisa estar obscurecido. Uma das coisas de Jezabel, você vai ver que ela vai tirar as pessoas de Jesus. Como as pessoas vão estar sem discernimento, seria isso. Como as pessoas vão trocar Jesus por Beelzebul? Exemplo, na quarta igreja, Jezabel está. Veja as 7 igrejas como um caminhar. Primeira igreja, o amor está esfriando. Na quarta igreja, Jezabel já está como profeta. E na 7ª igreja? Jesus está do lado de fora. Mas quem que está do lado de dentro? Beelzebul. Então, veja, esse é os 7 passos de Jezabel. Se você pegar as 7 igrejas de Apocalipse, é os 7 passos de Jezabel. Jezabel e Beelzebul atuando. Esfria o amor, seduz e traz a falta de discernimento. E, por último, nós rejeitamos Jesus e andamos na religião. Jesus já foi embora e eu estou na religião. Então, esses são 7 passos. Então, nesse ponto, você vai ver que precisamos ter discernimento. Como não entrar na onda de Beelzebul? Como não tolerar Beelzebul, ou Jezabel? Espírito de discernimento. Irmão, como não ser seduzido por Jezabel? Discernimento espiritual. Esse é o ponto mais nevrálgico da vida de um cristão. Discernimento espiritual. Você quer orar por um dom? Discernimento espiritual. Entenda aqui. Porque quem tem discernimento raramente vai estar debaixo disso. A pessoa começou... Peraí, meu irmão, não está conferindo aqui comigo. Que boa. Você não vai, lógico, gritar, esculhambar, falar... Não. Mas, beleza. Às vezes a pessoa entrega a profecia. Amém, querida, amém. Glória a Deus. Mas aqui dentro, eu vou julgar primeiro. Eu vou julgar essa profecia. Não importa, querido. Não importa se a profecia é boa, se a profecia é ruim. Olha, apóstolo, eu estou vendo que Deus... Amém, querido, amém. Glória a Deus. Obrigado. Obrigado, viu? Bom, mas o que eu vou fazer? Eu vou julgar. Deus já falou isso comigo há um tempo atrás. Por quê? Porque, irmão, a primeira coisa que tem que acontecer é Deus falar comigo primeiro. Por que Deus não está falando comigo? Entendeu? Mas Deus está falando que ele vai... ele vai... Você vai mudar de Comodoro. Amém. Mas primeiro Deus vai falar comigo. Depois Deus vai começar a dar confirmação através dos outros. Entendeu? Mas ele já falou comigo.
Aí sim, tá. Então Deus já falou isso comigo? Beleza. Então eu falo líderes de igreja, cuidado, irmãos, líderes de intercessão, cuidado. Cuidado para não tentar ser a voz de direção. Amém? Não, porque Deus está falando que tem... Cuidado. Se você é líder, tome muito cuidado para não tolerar isso dentro da igreja. Não é tolerar a profecia, não. Tolerar a imaturidade. Pessoas imaturas, sentimentais, tem que tomar cuidado. Então, assim, volta para você aqui. Você é muito sentimental, muito ferido. As emoções sempre estão muito assim. Cuidado, passa em revista as tuas revelações. Por último aqui, para a gente terminar hoje, é a fornicação espiritual e física. Quando nós concordamos e entramos na dependência do homem. Veja assim, queridos. Quando eu cometo fornicação espiritual? Quando a minha direção vem do homem. Um dos passos mais como que eu posso colocar aqui? Mais importante para Jezabel atuar é pessoas que não têm direção. Irmãos, vocês que estão acompanhando aqui, eu vou dar 2 tarefas para vocês. Orem por discernimento e ore para que o espírito de entendimento venha sobre vocês. Isso daqui é o que você precisa para a tua vida cristã, entendimento. Observe aqui. Qual era o ponto que Jesus mais falava? Uma das parábolas que Jesus disse, se você não entender essa, você não entende nenhuma outra. Palavra do semeador. A parábola do semeador é uma parábola-chave que Jesus disse. Se você não entender essa, você não entende nenhuma outra. Não é isso que ele falou para os discípulos? Vocês não entenderam essa? Como entenderam as outras? Qual é a palavra do semeador? O que ele diz? O Senhor sai a semear e semeia na beira do caminho. Logo que ele semeia as aves dos céus, olha, os espíritos dos ares, as aves dos céus, vêm e rouba a semente. Beleza. Depois, ele vai para o pedregoso, o espinho e a terra boa. Mas quando Jesus vai dar a explicação, o que ele diz? Quem é o que está na beira do caminho? É aqueles que ouvem a palavra, mas não compreende, não entende. Então, toda vez que a palavra veio, uma palavra veio sobre você e você não teve entendimento, automaticamente ela é roubada de você. Então, toda palavra, ela precisa do ambiente chamado entendimento. Eu preciso entender o que está sendo falado. Bem, eu preciso entender, eu preciso ter revelação. Essa é a palavra revelação. Ou seja, ela precisa ser clara para mim. Ela não pode ser obscura. Bem, ela não pode andar na obscuridade. Ela tem que ser muito clara. Então, quando eu recebo uma palavra e não... Sabe aquele... Rapaz, não entendi, foi nada. Aí você sai do culto. O pastor falou, fala, cara, não entendi o que aquele pastor falou. Tenta lembrar o que ele falou no outro dia. Você já não lembra mais. Foi roubado. Você foi simplesmente roubado. Então, irmãos, preste atenção nisso. Toda vez que você anda na falta de entendimento, você vai ser manipulado por profecia. Entendeu aqui? Eu não tenho entendimento. Ai, apóstolo, para onde eu tenho que ir?
Gente, preste atenção. Se você é cristão e você não sabe para onde ir, para e vai orar. Como que você é cristão e não sabe para onde ir? Se você está dentro do caminho. Você entendeu? Ah, pô, eu estou confuso na minha vida cristã. Para aí. Para tudo. Como que você está confuso no teu caminhar? Agora, uma orientação específica é uma coisa. Agora, você está confuso na tua caminhada, você chegou num tempo da tua caminhada cristã, que você está assim, cara, eu não sei o que fazer. Não sei se o senhor quer que eu fique, se eu saio, que eu vou. Peraí, irmão, peraí. Isso não é comum. Apesar que está sendo muito comum hoje. Mas não pode ser comum na vida de um cristão. Porque eu tenho que transitar em que sentido? Eu sempre costumo dizer que o profético ele funciona como o GPS. Veja o GPS. Você coloca para viajar para um lugar longe. As primeiras curvas, essas coisas, é rápida. Exemplo, você está lá. Você colocou o GPS, né? Você está saindo de, sei lá, de Belo Horizonte aí, você vai vir para Comodoro, né? Andar muito, muito. Beleza. Então, os primeiros passos ali, você está na cidade. A direção é rápida, né? Mas nunca é vire. É a 1 quilômetro vire. Entendeu? Então, primeiro vem a 1 quilômetro, a 800 metros, a 400 metros, a 200 metros. Agora você vire. Então, veja que sempre vai dando um alerta. Ou seja, olha, irmão, Deus começou a falar comigo que eu vou mudar de cidade. É agora? Não. Começou 1 quilômetro. Entendeu aqui? Ou seja, começou aquele negócio. A hora que chegar, ele vai falar. 2. Você pega a BR. Aí tá lá. A próxima curva, você vê lá nos quadradinhos, uma próxima curva. 120 quilômetros você vai ter uma curva. Deixa eu te falar. Nesses 120 quilômetros, o GPS vai falar com você? Não. Ele não vai ficar falando, você está dirigindo bem, hein? Ó, que freada! Nossa, que coisa linda! Que desviada de buraco! Não. Ele vai falar o quê? Nada. Por que que não vai falar nada? Porque você está na direção, irmão. Ai, mas apóstolo, Deus está em silêncio. Será que é silêncio porque você está sendo corrigido? Ou é simplesmente porque você está no caminho? Continua. A hora que for para virar, ele vai começar a falar, tá bom? É simples. Né? Aí não, mas Deus está muito silêncio. Eu vou lá na. Gente, ora aí por mim, vê se tem alguma revelação, se eu estou fazendo as coisas certas. Que é isso, irmão? Não, não, irmão. Pera. Oh my God, né? Não. Você está fazendo. Se Deus não está usando o profeta para falar com você, a hora que ele começar, ele vai falar. Ele vai falar para você, olha, a 1 quilômetro, a 2 quilômetros. Ele vai começar a direcionar até o ponto dele ir te incomodar e você ir. Então, a necessidade de nós estarmos sempre ouvindo uma palavra de afirmação é perigoso. Por que é perigoso? Porque eu já estou na tolerância e na passividade. Já estou sem discernimento. Entendeu? Todas as vezes que eu fico em volta procurando uma palavra, eu já estou sem discernimento. E Jezabel só atua quem está passivo e sem discernimento. Eu preciso estar obscurecido no meu entendimento para que ela venha e me manipule a cometer fornicação. Ou seja, vai ser uma pessoa muito dependente de homens e não de Deus. Eu preciso que alguém fale para eu fazer alguma coisa. Irmãos, entenda bem, não é que eu não vou ser direcionado por homens, mas até mesmo quando nós estamos na nossa caminhada cristã, eu preciso ser ativo, eu preciso entender, eu preciso ter um discernimento. E aí,
que nós chamamos de paternidade, o que nós chamamos do profético, de líder, ele vai estar em conformidade com essas coisas ou até sem conformidade. Às vezes, por exemplo, a pessoa chega, ó, eu estou indo para lá. Não, ele está errado. Amém. Mas a pessoa está ativa. Não, querido, vem cá, peraí, ó, cuidado, isso aqui está errado. Isso aqui vai te trazer mal. Ah, não estava vendo isso. Você entendeu? Mas o que nós vamos estar sempre buscando é discernimento. Como fugir da sedução? Discernimento. Irmão, ponto. Semana retrasada nós falamos de sedução física. Como não cair em adultério? Discernimento. É simples. Quem cai em adultério, gente? Ninguém sai de casa dizendo, rapaz, hoje eu vou cair em adultério. Lógico, só pessoas que querem, né? Agora eu estou dizendo a pessoa que caiu em adultério. Ninguém sai de casa falando assim, rapaz, você sabe, saí de casa pensando, hoje eu vou cair em adultério. Não. Como ela caiu em adultério? Porque Jezabel, ela é a que arma esquema com Beuzebu. Ou seja, é adultério espiritual. Como que uma pessoa cai em adultério? Ela foi seduzida. Ela começou a conversar com alguém. Ou seja, o entendimento dela, que nem eu converso, eu como aqui, pastor. Quantas vezes a gente já viu isso? Casos de gabinete pastoral terminar em casos amorosos. Já vimos aqui um monte de vezes. Né? Daqui, eu creio que não estou contando novidade aqui para vocês. Beleza. A pessoa começou a atender, seja pastor, seja qualquer líder, qualquer coisa. Eu começo a atender a pessoa. Estou aqui atendendo. Eu tenho que ter discernimento que a pessoa começou a ter má intenção. Ou seja, ela começou a criar um sentimento, ela começou... Opa, peraí, meu irmão. Agora, se eu não tenho discernimento disso, daqui a pouco eu estou me envolvendo na história da pessoa, daqui a pouco eu estou criando um sentimento de dó e compaixão, e daqui a pouco esse sentimento de dó e compaixão se torna um sentimento amoroso e pronto. Falta de discernimento. Tudo começou, a pessoa começou já mal intencionada? Não. Ela não começou mal intencionada, ela começou bem, ela estava atendendo, ela estava ajudando a pessoa, ela estava resolvendo um problema, ou era uma amizade, um conselho, né? Homem, porque eu não posso ter amizade. Não, eu só tenho que ter discernimento. Eu tenho que ter discernimento se, peraí, que essa conversa está indo para um canto diferente, daqui, peraí, meu irmão, não é por aí não. Eu tenho que ter discernimento. Então nós precisamos estar com discernimento para não fornicar. Só isso. Toda fornicação é falta de discernimento. Entendeu? Só isso. Você não discernir ambiente, você não discernir intenção, você não discernir jogada, você não discernir sentimento. Discerna. O discernimento é, a ferramenta mais, mais necessária na vida do cristão. Sem discernimento, você não é cristão, querido. Porque você não tem discernimento da salvação, você não tem discernimento da revelação, você não tem discernimento da palavra. Você não pode ser cristão sem discernimento. Então, o que mais opera o espírito de Jezabel é na falta de discernimento. Bem? Aí eu passo a depender dos olhos dos outros. O que Deus está querendo aí para mim? Aí é aquele velha questão da cartomancia. Eu vou lá na cartomante para ver o que Deus está querendo. Perdão, o que o destino está promovendo para mim. Ou no tarô, ou na coisa. Ou seja, o que o futuro está preparando para mim. Tem muitas pessoas que não vão na cartomancia, mas vai no profético como a cartomancia. O que Deus tem para mim? Irmãos, o que Deus tem para você já está revelado dentro de você. Você entendeu? Que essa é a identidade. Lembra que a gente trabalhou muito em identidade, 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 identidade? É mais ou menos isso. Então, as pessoas, às vezes, estão no tarô gospel. Né? Eu preciso disso. Irmãos, não, você não precisa. Você precisa buscar discernimento. Bem? Se não
Se você não buscar discernimento, sempre você vai ser enredado ou pela própria Jezabel ou por uma equipe. O que é isso? Às vezes você não foi a pessoa que criou a confusão, por exemplo, mas você estava no meio. Você foi seduzido por essa pessoa, porque estava sem discernimento. Bem? Então, tome muito cuidado com isso. Alguma outra pergunta, querido? Esse é um tema que vai longe. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa nesse sentido? Aqui tem muito. Você ora pela pessoa, você viu alguma coisa? Porque tem que ver agora. Só a palavra não é necessária, só a oração, só o decreto tem que ver. Olha, essa é uma atuação de Jezabel. É interessante isso daqui. A gente vai falar um pouquinho lá na frente. Irmãos, igual o contexto de Jezabel, o cônjuge atrapalha para a minha vida. Eu vou te falar aqui, por exemplo, uma das questões muito profundas que a gente vê. Lembre-se, Jezabel é uma atmosfera, não é uma pessoa. Ah, então meu marido ou minha esposa está com Jezabel. É a Jezabel, né? Não, querido. Está sendo influenciado. Mas, normalmente, o que eu mais vejo? Por exemplo, essas pessoas que trabalham muito no profético. Hoje, a gente fala mulher, queridos, mas entenda que não é uma questão machista, não. É porque hoje, quem está mais envolvido nessa área da oração, do coisa, infelizmente tem poucos homens, infelizmente, né? Tem muitas mulheres. Mas começa a ver essas mulheres profetas de oração, ou apóstolas, ou nesse sentido de oração, que não sei o que, aquela coisa toda. Como identificar se vai bem ou vai mal? É só ver o casamento. É divorciada ou divorciado. O casamento não vai lá aquelas mil maravilhas. Normalmente está fluindo no comando de Jezabel. Por que está fluindo no comando de Jezabel? Porque vai entrar sempre para essa coisa. O meu cônjuge é o atrapalho para o meu ministério. Já ouvi isso demais. Não, apóstolo, eu tive que separar porque o meu cônjuge era o atrapalho para o meu ministério. Mas ele te proibia para a igreja? Não, não. Mas ele falava o quê? Não, mas é porque não estava no meu nível espiritual, não buscava. Hum. Então sempre vai ter esse negócio. Meu cônjuge atrapalha para o ministério. Tem que tomar um pouco cuidado com isso. Entendeu? Ah, mas apóstolo, você não conhece meu marido ou minha esposa, é muito infantil, atrapalha às vezes, é muito. Entendi, irmão. Mas ninguém atrapalha para ministério. Você entendeu? Casamento não é atrapalho para ministério. Filho não é atrapalho para ministério. A única coisa que atrapalha para ministério é o orgulho. A gente se acha melhor. A gente se acha superior. E isso é atrapalho para o ministério. Então, eu vejo muitas pessoas deixando família para trás por causa do ministério. Eu entendo, tem casos e tem casos. Tem casos e tem casos. Né? Mas eu entendo muitas vezes que às vezes o cônjuge não vai junto, né? Às vezes tem realmente um atrito, não flui na mesma ideia, mas, queridos, com sabedoria, tudo dá certo. Tudo dá certo. A gente tem testemunhos, a gente tem pessoas que fluíram com sabedoria e hoje, né, o casamento está restaurado, a família está junta, a gente tem vários testemunhos de pessoas assim, você entendeu? Ah, mas é atrapalho para o ministério. Isso para mim não cola, entendeu? Aí você vai ver, a gente vai trabalhar depois a obra das Amazonas, você vai ver que tem um pouquinho de Amazonas. Beleza.
Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu não estou vendo. Jesus, espera aí que eu perdi aqui onde estava. Como aconselhar alguém que está debaixo do comando de Jezabel? Irmãos, esse é um desafio, porque ela vai ter que sair da sedução. E quem está na sedução, ela já está envolvida na sedução. Então, ela vai ter que trazer ela para a palavra, arrancar as ofensas, porque ela está com a falta de paternidade, então é um trabalho. Porque essa pessoa, a tendência dela é se rebelar. É quase 100% essa pessoa, ela ser isolada. Isso aqui é um ponto muito claro, mas não vou estender aqui não, porque senão a gente vai até meio-dia hoje, mas vamos lá. Veja só, esse ato, você precisa conduzi-la ao discernimento, mostrar na palavra e tirar a emoção dessa pessoa. Ela está agindo muito na emoção. Jezabel, ela controla a emoção. Vai ter que trazer ela um pouco para a razão. Amém. Não, o sistema de Jezabel é um sistema de governo. Aonde Jezabel atua? Onde o homem é o centro. O humanismo. O humanismo é o sistema dela. Então, por exemplo, quando a igreja vai ser atacada por Jezabel? Duas coisas. Ou quando a igreja está começando o profético, então ela vai tentar tirar Jesus e colocar Beuzebu, então a igreja está pura, então ela vai estar sempre sendo atacada, então ela começa sendo atacada no amor, mas normalmente é com um sistema de governo da igreja, o sistema de democracia, o sistema democrático. Então, ela sempre vai ser a base para que ela possa tentar entrar. Você entendeu? Porque dentro da escritura não tem democracia. Existe cristocracia. E eu vou falar um negócio aqui que parece meio absurdo, mas, irmãos, igreja não tem maioria de voto. Entenda isso. Onde você viu na Bíblia a igreja tendo opinião do povo? A única igreja que tinha a opinião do povo era a igreja de Laodiceia, onde Jesus estava fora. A palavra Laodiceia, ela vem de Laodicaios, direito dos povos, ou democracia. A igreja ela não é democrática, a igreja é cristocêntrica. A igreja ela é direcionada pela figura do pastor. Veja a igreja como uma grande família. Quando, na casa, o pastor, o pai, senta e diz, vamos lá, a gente vai ver se a gente vai mudar de casa. Vamos para a votação aqui. Quem quer mudar de casa? Levanta a mão. Dois, três. Tá. Então, a maioria não tem isso. Você entendeu? O pai chega e delibera com a casa. Olha, a gente precisa mudar de casa, a gente precisa fazer isso, a gente precisa fazer aquilo. Pá. Ou seja, mas eu acho que aquela casa, acho que não, não, beleza, vamos pegar a ideia. Mas a palavra está sempre com o pai. Então, dentro de uma igreja que não tem um pai, tem um pastor, ou seja, tem um líder, tem um representante, pastor no sentido, porque pai é uma coisa, o pai pode ser o pastor, pode ser o apóstolo, pode ser o profeta, ou seja, o líder, ele não tem que ter a função, ele tem que ter a paternidade. Um líder que não tem a figura de paternidade, o espírito de paternidade nele, ele vai rodar um sistema. Que sistema? É um sistema de agregar pessoas, gerenciar pessoas. Então, ele é um profissional pago para isso e que vai gerenciando as pessoas. Então, a igreja que ela trabalha com profissionais, ela normalmente ela vai ter ataque de Jezabel constante, porque o sistema é isso. Depois eu vou falar, Jezabel ela caça a figura do pai. Então, quem destrói a obra de Jezabel? O pai.
Ah, tá, quando nós... sim, isso é o espírito, querido. Isso é o espírito de discernimento. Não é que Deus nunca vai mostrar alguma coisa. Preste atenção, estou orando. Deus falou do meu vizinho, não é crente. Boa. Deus falou da igreja, por exemplo. Ah, eu tive um sonho com a igreja, apóstolo, e agora é Jezabel? Não, querido. Quando é Jezabel? Quando eu tive um sonho com a igreja, o altar estava com demônio. Meu Deus do céu, o altar está com demônio. Aí eu começo aqui, junto o grupo de oração. Irmão, olha, Deus está mostrando o altar com o demônio. Aquele pastor está em pecado. Sabia que esse pastor estava em pecado. Não. O grupo de intercessão de profético da igreja, de adoração, ele vai trabalhar como equipe, junto. Então não tem que montar um grupinho. Ô, pastor, Deus está mostrando isso daqui, não sei, vê aí. Porque às vezes, irmãos, sei lá, alguma coisa pode estar acontecendo, alguém pode pisar lá com brecha, alguma coisa pode estar fluindo, você entendeu? Então, existe N e N coisas. Ah, sonhei com um pastor. Às vezes o pastor está representando a igreja. Então, você tem que ter um discernimento aí de sonhos. Então, pode sim, Deus pode mostrar, mas entenda, não é constância, não é regra. Hein? Empoderamento feminino. Isso daí é as Amazonas, que nós vamos falar depois. Sim, senhora. Homossexualidade, com certeza. Olha, eu aconselho parar. A gente não tem que ter medo de falar, queridos. Entendeu? O problema é a tolerância, lembra? Medo de ofender. Vamos, você não tem que ter medo de ofender. Tem certas coisas. Estou ajudando. A pessoa começa a entender errado. Não, ó, querido, nós vamos parar por aqui. Acho que você está confundindo as coisas. Pronto. Esse negócio de aí você vai esticar, é porque vai esticando, você já está sendo seduzido e já está gostando da sedução. Então, querido, na lata, eu sempre falo, né? Até hoje eu recebi, olha, até hoje, em toda a minha história, eu recebi uma cantada na vida. E foi por internet. Eu não dou moral para isso, não dou lado para isso. Uma vez eu tava eu e minha esposa, a gente estava chegando em uma cidade, aí eu recebi, né? Veio um informativo no meu celular, uma pessoa me chamando. Então eu respondo todo mundo, né? Quando é lógico, quando eu respondo todo mundo. E aí a pessoa falou, era bom dia, bom dia. Eu já logo coloco shalom. Pronto, shalom. Por quê? Porque, né? Bom dia, não sei, já boto shalom, porque se tiver má intenção, a gente já segura por aqui, né? Shalom, ou shalom, 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 olá, shalom, sempre o shalom vai ali, né? Beleza. Só quando eu sei que é comercial, né? Ou seja, eu tenho uma empresa, então eu sei quando é um contato comercial, então já. Mas chamou de apóstolo, já é shalom, né? Shalom. Aí, aí perguntou assim: e aí, como está? Já foi para minha intimidade, né? Como eu tô? 100% Jesus. Já bota Jesus, já botou shalom, não deu certo de shalom, e vai, 100% Jesus. Aí a pessoa não coisou, né? Falou assim: eu tô na minha cama e você? Orando, expulsando demônio. Acabou. A pessoa me bloqueou, nunca mais falou comigo. Você entendeu? Irmão, peraí. Que intimidade é essa? Agora, assim, como eu vou. Irmão, é Tramontina. Corte rápido, acabou. Eu não posso dar lado para isso, porque senão eu vou começar. Aí eu vou começar. Não, não pode dar corda. Ai, mas a pessoa que está. Eu estou me segurando. Não, querido, você vai se envolver com esse sentimento. Você vai se envolver com esse sentimento. Não adianta. Porque, por exemplo, eu como marido, daqui a pouco a pessoa vai conversando, aí eu brigo na minha casa, eu tenho discussão com a minha esposa,
Aí a outra pessoa, aí eu já começo, mas e se, né? Você entendeu? Então, corta, sempre corta. A minha questão é corta, não é nem oração. Começou, já chama a pessoa, irmão, ó, estou sentindo isso, cuidado. Se a pessoa realmente der a cartada, aí corta. E pelo menos é o que eu faria, né? Quando a pessoa é próspera financeiramente e as profecias não centralizam a Jesus. Ah, isso aí tem muito, meu irmão. Se você não faz parte dessa igreja, exclui essa pessoa da tua rede social e chuta que é macumba, chuta que é laço. Mas hoje tem muito, irmãos, hoje tem muito, infelizmente tem muito isso. E muitas pessoas gostam disso, né? Por isso que eu comecei aquele negócio da reforma apostólica e ministério. Não é terrível. Deixa eu te falar, a pessoa está mostrando demais os milagres que está acontecendo. Deixa eu te falar um negócio. Muda. Só isso. Está sempre focando em milagres, sempre fazendo muita. Deixa eu falar, querido. Está fazendo muita propaganda acerca de si mesmo. Eu tenho um pé atrás. Eu tenho um pé atrás. Porque isso normalmente é para vender curso, para pedir oferta, ou para chamar para a igreja dele. Não tem outra coisa. Se eu estou fazendo muito ibope daquilo que está acontecendo na minha igreja, se eu estou fazendo muito ibope, né? Imagina aqui, irmão, agora vai ter um momento de testemunho aqui da rede do apóstolo Éder, né? Que depois que você entrou na cobertura, depois que você entrou no estudo do apóstolo Éder, o que aconteceu na tua vida? Né? Conta aí, você entendeu? Então, assim, de vez em quando a gente fala, irmão, está acontecendo, né? Legal, ó. Mas se a gente fica muito isso, eu vou chamar muito para mim. Você tem que fazer parte da minha equipe, você tem que fazer parte da minha liderança, você tem que fazer parte do meu grupo, você tem que estar junto. Então, eu vou ser o centro. Entendeu? Muito expulsamento de demônio, muita coisa que está acontecendo, muitos sinais. Então, assim, eu não gosto. Isso é eu. Ah, Manadir, né? Deus matou o marido. Manadir. Depois a gente vai falar sobre isso. Ai, Jesus. É complicado. A imaturidade, né? Nesse sentido aí. E, infelizmente, tem muito. Mas a gente tem que ver também muito a questão do marido, né? Como ele agia. Já vi muitas pessoas, né? Que a esposa, a esposa não é assistida dentro de casa. Irmãos, a gente vai, deixa eu te falar, a gente vai muito para as entrelinhas. E eu sempre falo isso para vocês, cuidado, queridos. Às vezes vocês veem muita gente legal, mas vocês não sabem os bastidores. Então a pessoa está lá, mas às vezes está batendo na esposa, maltrata os filhos. Eu vou dar uma dica aqui. Dá uma dica. Sempre olhe a família do pastor. Você entendeu? Ah, o cara lá, mas olhe, se a mulher está feliz, ou se a mulher sempre vive cabisbaixa, sempre vive aquela cara de. Você entendeu? Ele está sempre nos panos e a mulher está sempre andando esculhambada. Então, cuidado também isso. Porque a gente fala, a mulher do pastor está implicando com o ministério. Mas tem dois lados. Você entendeu? Tem dois lados. Sempre vai ter dois lados. Então, às vezes, a mulher é infantil e realmente está debaixo do comando de Jezabel. Às vezes está. Mas, às vezes, também a mulher está sendo maltratada e não suprida dentro de casa. O cara, 24 horas na igreja para ministério atendendo gente. Exemplo, nessa área de guerra. Todo dia atendendo gente. Todo dia atendendo gente. Exemplo. Vocês viram aí, essa semana não apareci. Quase não respondi gente, porque eu estava com a minha esposa. Você entendeu? Tirar 7 dias com ela. Fui viajar um pouco. Porque eu preciso, irmão. Porque senão é a loucura. A loucura. A gente vai para a loucura. E aí a gente não supre a nossa esposa, nós não supre a nossa casa. Aí a minha mulher vai começar a implicar com o meu ministério. É óbvio que ela vai implicar com o meu ministério.
Entendeu? Porque eu não gosto de assistência dentro de casa. Entende? Aí tem muito isso. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Né? Às vezes a gente não consegue equilibrar. Irmãs, meu marido, ele tá muito dentro, ele reclama do meu ministério. Tá. Mas você tá dando assistência para ele, irmã? Você tá fazendo a tarefa de casa certinho? Entendeu? Você tá comparecendo, tá sempre com dor de cabeça, tá sempre em jejum, tá sempre orando. Meu marido tá implicando. É lógico que vai implicar. Isso daí é óbvio que vai implicar. É Jezabel? É Jezabelo? Não, não é nem Jezabel, nem Jezabelo, né? É, às vezes, a tarefa de casa que não está sendo feita. Então, botar isso aqui. Mas tem muitos casos disso. Já vi muitas esposas estragar o ministério do marido. E muito marido estragar o ministério das esposas. Mas eu também já vi muita infantilidade no ministério. Amém? Exatamente. A gente vai falar, não sei se é o pastor, se é pastor Francisco, né? A gente vai falar sobre como combater o espírito de Jezabel. Ou aqui, senão a gente não termina hoje, né? A miséria. Por quê? Porque o profeta, ele gera prosperidade, ele gera o ambiente da eternidade. E na eternidade não tem miséria, querido. Normalmente vai ter muita abundância, né? Nesse sentido. Mas a gente vai falar um pouco mais lá na frente. Gente do céu, tem coisa aqui. Impor no sentido não de impor, né? Não, é com sabedoria, porque a pessoa já está ofendida. Jamília, a pessoa já está ofendida. Então, a Jezabel, ela quer mesmo rachar. Então, chame para perto. Primeira coisa, começou o grupinho lá que o profeta, porque Deus está mostrando pecado na igreja. Qual é a tendência nossa, como líder? Afastar essa pessoa. Porque o que eu digo? Chame para perto. Vá para perto. Vai lá jantar, almoçar na casa da irmã que está tendo as visões. Né? Se você é o pastor. Ela, irmã, e aí, né? Fiquei sabendo aí que você. Amém, vamos orar aqui, mano. Vamos. Ou seja, vamos. Vai chamando, porque normalmente essas pessoas estão ofendidas com liderança. E eu vou explicar lá na frente um pouquinho mais. Sim, isso daqui é um comando de deturpação. Creio que é isso. Se tiver mais perguntas, depois vocês me falam, irmão. Bem? Hoje eu extrapolei todos os horários, possíveis e impossíveis. Mas vamos lá. Você pode orar comigo? Diga assim, Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão por muitas vezes estar debaixo ou ser conduzido pelo espírito da manipulação, por cultivar as ofensas dentro do meu espírito e da minha alma, por permitir que a mágoa e os sentimentos de rejeição fluísse dentro de mim. Corta, Senhor, toda raiz de amargura, toda ofensa eu coloco na cruz e toda falta do amor verdadeiro e me aproprio da obra da cruz. Pai, pela tua misericórdia, me conceda do discernimento do teu espírito, para que eu possa caminhar sem tolerar esse espírito da falsa profecia. Eu te peço perdão por todo tipo de aliança profana que eu fiz, ou que fizeram por mim, ou com os meus antepassados. Eu renuncio todo o ritual que foi usado para selar essas alianças. Renuncio toda a união de alma, como se fosse uma união espiritual, e peço perdão por toda a aceitação e tolerância desse espírito na minha vida.
em minha família, na minha congregação e nas áreas da minha vida. E por não ter confrontado, por ter tido medo e insegurança, por muitas vezes ter motivos egoístas para cumprir os meus propósitos. Eu quero renunciar agora, Senhor. Todos os danos que foram causados por esse espírito na minha vida, na minha família, ou até mesmo se eu fui usado por esse espírito e causei danos na igreja do Senhor. Pai, peço perdão. E me tira da cama da enfermidade. Livra os meus filhos e sementes. E peço perdão por ter me associado a esse espírito, consciente ou inconsciente, através da não confrontação, chegando ao ponto de cometer fornicação e adultério espiritual. Através da concordância das suas práticas, eu renuncio toda a dependência espiritual do homem e me aproprio do teu entendimento. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então veja, queridos. Mágoa é a maior porta demoníaca na vida de um ser humano. Eu não sei porque eu estou sendo retalhado, eu não estou pecando, não estou adulterando. Mágoa. Irmão, mágoa é porta aberta na vida, principalmente de gente que quer mexer com guerra. O que eu vejo de gente que morre na guerra, morre espiritualmente, por causa da mágoa. Então, cuidado com isso. E um outro ponto aqui que a gente estava orando, que me veio na cabeça, Poxa, veio e foi embora, né? Só pegar aqui. Se eu lembrar, eu falo. Ah, tá. Se você ler lá em Apocalipse, no restante de Apocalipse 21, ó, dei tempo para que se arrependesse, ela todavia não quer se arrepender da sua prostituição. Eis que posto ela em cama, bem como em grande tribulação os com que ela se adultera, o que ela adultera, e matará os filhos. Então veja, querido, às vezes você não foi a pessoa que estava na influência de Jezabel, mas você estava no adultério com ela. Então, apóstolo, eu não sei, exceto eu estou em tribulação. Pode ser que você está na sentença de tribulação. O Senhor disse, eu boto ela em cama, então todas as pessoas que agem no espírito de Jezabel vão sofrer com muitas enfermidades. Cuidado. 2, se você não é a pessoa que está debaixo desse comando, mas está debaixo da pessoa que está desse comando, bem boto em grande tribulação, as pessoas, então, está sempre em tribulação, cuidado, vá pedir perdão por muitas vezes se rebelar junto com alguém que se rebelou. Sabe aquela pessoa que se rebelou e você foi junto? Então, meu irmão, a tribulação vai ser algo muito constante na vida dessa pessoa. E terceiro, mato os filhos. Então, aquelas pessoas que agiram debaixo desse espírito ou que adulteraram com esse espírito, ou seja, tiveram influência desse espírito, eles vão estar sempre com as sementes mortas. Tudo morre na vida dele. Então, olhe aí, observe e faça um alinhamento hoje, pedindo perdão ao Senhor, alinhando a tua vida aí. Bem, queridos? Deus abençoe. Hoje começa o jejum, tira o açúcar e se embora. Deus abençoe, querido. Um grande abraço. Shalom, shalom.